Será que nós vamos se reconhecer lá no céu? Muitas pessoas têm nos perguntado sobre essa questão. Será que nós vamos reconhecer os nossos parentes e as pessoas quando nós chegarmos lá no céu? Então, muitas pessoas ficam em dúvida e nesse vídeo eu quero trazer para você aqui 3 versículos que vão mostrar, que vão comprovar essa realidade, né? Se reconhece ou se não reconhece. O que você acha? Então fica comigo até o finalzinho do vídeo, ok? E certamente você vai descobrir, será um vídeo rápido, ok? E se você é novo por aqui, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Nós estamos com uma meta para nós atingirmos 1000 inscritos. E com certeza, quando você se inscreve, não somente ajuda ao nosso canal crescer, como também você passa a receber do YouTube o aviso de que existe um conteúdo novo no canal para que você possa ser edificado, ok? Então, vamos lá. E o primeiro versículo está escrito em Mateus, né? Você lembra aquela história do centurião? O centurião que foi clamar aí pelo seu criado. Vamos ver lá. Mateus, capítulo 8, né? Fala sobre o centurião de Cafarnaum. E ele se aproximou do Senhor Jesus, pedindo que Jesus fosse até lá e curasse o seu filho, né? E diz a palavra de Deus que Jesus, imediatamente atendendo o pedido do centurião, disse, ó, eu irei curá-lo. Mas antes que Jesus tomasse destino para ir aonde estava o criado dele, então ele disse, olha, Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, né? Então ele contou toda aquela história, sou centurião, também sou sujeito às autoridades, eu também reconheço, né, que o Senhor tem autoridade, se o Senhor mandar só uma palavra, né, vai acontecer um milagre. Então, olha bem, aqui, quando Jesus ele ouve essa palavra do centurião, ele diz assim, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então Jesus fica admirado, né, da fé daquele centurião romano, né? E Jesus então faz uma expressão aqui no versículo 11, né, que diz assim, mas eu vos digo, Jesus dizendo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Observa que Jesus afirma que naquele grande dia, quando o povo de Deus, quando os salvos, né, irão se assentar à mesa, né, naquela grande ceia, naquele dia, lá na cidade celestial, Jesus afirma que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Isso quer dizer, todos os que forem salvos, que perseveraram na fé e que foram salvos, certamente, quando eles chegarem ao céu, eles irão reconhecer. Por isso que Jesus disse, ó, muitos virão do Oriente e do Ocidente, né, e se assentarão com Isaque e Jacó, com Abraão, no reino dos céus. Isto quer dizer, se essas pessoas que serão salvas, elas vão reconhecer Abraão, Isaque e Jacó, por que você não vai conhecer? É só você perseverar. E se você perseverar até o fim, na presença de Deus, quando você partir, certamente você vai reencontrar todas aquelas pessoas que foram salvas e que estarão lá naquele grande dia. Você certamente vai reconhecer. Esse é o primeiro versículo. Agora, o segundo versículo, nós vamos encontrar aí, escrito em Mateus, capítulo 17, ele diz que sobre um acontecimento que ocorreu no capítulo 17 de Mateus, quando o Senhor Jesus ele leva Pedro, João e Tiago para orar no monte,
E o que acontece? Uma transfiguração acontece, o rosto de Jesus fica resplandecente como o sol, e o que então surge? Surge uma visão, onde aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Note bem, ele diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro então disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres que façamos o 3 abrigo, um para ti, um para Moisés e um para Elias, né? Então, observa que naquela visão, naquela madrugada de oração, quando Jesus estava ali com os seus discípulos, né? Naquele momento ali que ele transfigurou, né? Naquele momento ali que ele transfigurou, só uma observação aqui, a Bíblia ali não fala que foi de madrugada, eu disse aqui que seria de madrugada, mas provavelmente seria de madrugada, porque Jesus, né, ele orava muito no monte, passava as noites em oração, né? Deixa eu só verificar aqui algo, quando eles desciam dos montes, eles terminaram a oração e a ninguém via. Ok, ali não fala sobre se era de dia ou se era de madrugada, mas provavelmente era uma hora de madrugada, porque Jesus sempre durante o dia estava em volta de uma grande multidão, né? Então, ele nessa transfiguração, ele aparece numa visão Moisés e Elias, né? Então Moisés já tinha morrido, Elias tinha sido transladado ao céu, não provou a morte, né? Sabe lá o que aconteceu. Deus certamente transformou o corpo dele para que ele pudesse ser levado aos céus num redemoinho. Agora, Moisés morreu, então o que acontece? Como Pedro poderia reconhecer que era Moisés e quem era Elias, né? Então, certamente, Moisés e Elias automaticamente estavam ali, os dois se reconheciam e estavam conversando com Jesus. Então, certamente haverá um reconhecimento, e eles estavam conversando acerca do que iria acontecer com o Senhor Jesus dias mais à frente, né? Então, aqui está mais uma prova de que eles se reconhecerão, assim como Moisés e Elias ali, né? Provavelmente eles estavam conversando, sinal que se reconheceria. Agora, o terceiro versículo, vamos encontrar lá em Lucas, capítulo 16, né, que vai falar sobre o rico do Lázaro, né? Nós todos já conhecemos a história, diz a palavra de Deus que o rico morreu, né? E o mendigo morreu, que era Lázaro, e foi levado ao seio de Abraão pelos anjos. E o rico morreu e foi sepultado. A Bíblia vai dizer que no inferno, estando o rico em tormentos, diz a Bíblia que ele ergueu os olhos e clamou a Abraão, né? Ali você vê que ele estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então ele reconheceu Lázaro no seio de Abraão, né? E ele então, o que ele fez? Ele clamou. O que ele clamou? Por misericórdia, pedindo que Lázaro molhasse a ponta do dedo. Então ele reconheceu Lázaro. Mas Abraão lhe respondeu: lembra-te de que tu recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? Então era do conhecimento de Abraão, e olha que eles já estavam lá no paraíso e o rico estava no inferno em tormento. Então Abraão disse para o rico: lembra-te que na terra você teve os seus bens, e Lázaro somente males. Então tu agora é atormentado e ele é consolado. Então você vê que há uma conversa entre os dois,
né? E Abraão disse, ó, nada daqui passa para aí, nem daí passa para cá. Então você vê que há ali um diálogo, uma conversa, né? E ambos se reconhecem. Abraão ainda chega a dizer, lembra-te quando você teve os seus bens na sua vida e lá somente males? Então, agora, agora você é atormentado e ele é consolado. Então, sem sombra de dúvida, há um reconhecimento, ok? Então, esse é o terceiro versículo que prova que, sim, certamente na eternidade, né, vamos se reconhecer, vamos se reconhecer. Até porque, quando você chegar lá no céu, né, a primeira coisa que você vai querer fazer é o quê? O que eu vou querer fazer quando chegar lá no céu? A primeira coisa é abraçar Jesus. Nós teremos consciência de quem ele é, né? O apóstolo São Paulo ele diz, porque até agora nós conhecemos como enigma, mas naquele dia nós o veremos como ele é. E como eu saberei que é Jesus? Porque as suas mãos, né, tem a sua marca nas suas mãos, eu saberei que ele morreu por mim, eu terei lembrança disso, né, e eu reconhecerei Jesus como sendo o meu Salvador e reconhecerei também os meus irmãos, porque senão não tem sentido. Nós nos reconheceremos e certamente lembraremos de que as nossas vidas foram salvas por ele, né? Então teremos sim o reconhecimento de tudo quanto o Senhor Jesus fez por nós, ok? Então, se você ainda não aceitou Jesus e você deseja também um dia encontrar com o seu ente querido, com outras pessoas lá no céu, obviamente você precisa de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva, só ele transforma, só ele batiza com o Espírito Santo e só ele é o caminho que conduz à vida eterna. Então, se renda, se arrependa e aceite Jesus como seu Salvador e certamente, com certeza, nós iremos se reconhecer, nós iremos se encontrar lá no céu, ok? Então, é isso. Esse foi o vídeo, né? Respondendo a pergunta de muitas pessoas. Reconheceremos lá no céu? Sim, a resposta é sim. Então, eu espero que você tenha aprendido com esses 3 versículos da Palavra de Deus e, mais uma vez, convidando você para se inscrever no nosso canal, ok? E deixar aí o seu like e compartilhar o vídeo, né? Para que outras pessoas também tomem o conhecimento da Palavra de Deus, ok? E se você deseja estudar um pouco a Bíblia, também aprofundar nos conhecimentos da Palavra de Deus, nós temos aqui abaixo no treinamento, os cursos, né, de treinamento do Instituto Cristão, né, de Aperfeiçoamento Cristão, e certamente você vai estudar conosco do Gênesis ao Apocalipse, né, aprendendo a Bíblia de capa a capa, aprendendo a interpretação, enfim, é só você acessar aqui abaixo da descrição os links que foram destinados para os nossos estudos bíblicos. Seja bem-vindo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.